Olá, internautas do J+, hoje a gente está aqui conversando com o prefeito em exercício de Canoinhas, William Godoy, ele que assumiu depois que aconteceu o desencadeamento da 7ª fase da Operação Pater Filho na última terça-feira, quando foram presos o prefeito e o vice-prefeito Beto Passos e Renato Pique. O William, como era presidente da Câmara, pela linha sucessória, é ele quem então assume a prefeitura aqui de Canoinhas. E ele acabou de conceder uma entrevista coletiva para toda a imprensa aqui de Canoinhas e região, e a gente pediu, e ele gentilmente atendeu o pedido para que a gente gravasse na sequência essa entrevista. Então começo agradecendo a disponibilidade do William e perguntando, são 3 dias já, né, à frente do município, claro, é um turbilhão, é uma alteração muito grande que aconteceu na sua vida, né? Como é que tem sido esses 3 dias, William? Boa tarde, Dinei. Boa tarde a todos que nos assistem através dos canais do J+. Esses 3 dias estão sendo trabalho intenso, estão sendo em busca de um trabalho coeso, que a gente consiga entregar para a nossa sociedade a segurança que eles precisam, para que todos os serviços que a Prefeitura vinham prestando, que eles tenham continuidade, para que os serviços essenciais eles não parem, para que aqueles que precisam da saúde do município, da educação, de todos os serviços entregues, eles tenham esses serviços garantidos. E para que todos os funcionários tenham segurança para entregar esse trabalho. Então, esses 3 dias foram realmente muito trabalho. William, uma das primeiras medidas que você tomou foi com relação ao transporte coletivo. Por quê, né? Até para contextualizar para os nossos amigos internautas. Um dos pontos-chave que desencadearam essa operação foram fraudes em processos licitatórios envolvendo o Coletivo Santa Cruz, que é responsável pelo transporte escolar aqui no nosso município há muitos anos. E, por conta disso, foram presos também, temporariamente, toda a direção do Coletivo Santa Cruz, ou seja, a empresa ficou sem direção e ela prestava um serviço essencial para o município. Explica como é que ficou essa situação, porque aconteceu aqui um fato que eu não tenho notícia na história de Canoinhas, que é uma interdição do município numa empresa privada. Sim, essa intervenção ela veio através de uma sugestão verbal do promotor, Dr. Renato. Bem como a doutora Mariana. A doutora Mariana, como ela é da Promotoria da Criança e do Adolescente, eles nos cobraram essa principal missão, que o serviço do transporte escolar não parasse. E para isso, nós teríamos que intervir no serviço. Então, meu primeiro ato na quarta-feira foi dialogar com os motoristas, juntamente com a interventora Zenici Dreyer, a assistente social, e nós dialogamos com eles, passamos a segurança de que eles irão receber os seus salários, que eles terão todo o apoio necessário, mas agora do município de Canoinhas, através da prefeitura, através dessa intervenção. Isso foi realmente necessário, pois hoje as contas da empresa estão trancadas e nesse cenário eu não teria como abastecer os ônibus, como prosseguir com os serviços. Então hoje a gente consegue realmente garantir isso. Essa decisão ela foi tomada em conjunto então com o Ministério Público. Qualquer outra repercussão ela será a nível judiciário. Hoje a empresa está buscando cancelar essa intervenção, foi através de um decreto, através da minha assinatura, né? Mas eu fiz isso por sugestão do Ministério Público. Hoje o momento não é de pensar se é certo ou é errado. O certo é de seguir a sugestão do Ministério Público e dar continuidade aos serviços. Então, qualquer ação que vier a tomar, ela será através de via judicial, hoje que nós estamos fazendo ao certo para o momento. A Zenici, ela está administrando o coletivo no tocante ao transporte escolar. Mas e o transporte urbano? Como é que ficou? O transporte urbano segue a princípio normalmente. Eles, creio que têm as dificuldades deles, mas o que o Ministério Público nos sugeriu e nos liberou, digamos assim, para fazer nesse primeiro momento, é a intervenção através do transporte escolar. O público, ele por enquanto está seguindo, espero que a empresa consiga dar sequência a isso, nós iremos rever o contrato, com toda certeza. Hoje, qualquer contrato que vier a ter com qualquer uma dessas empresas, eles serão revistos, e nos próximos dias a gente terá uma resposta em relação a isso. Da tua coletiva, eu percebi uma coisa assim de você falar muito sobre, não estou dizendo longo prazo, mas ao menos médio prazo, quando você fala em rever coisas das secretarias e tudo mais. Isso significa dizer que essa prisão temporária do Beto do Pique, ao que você está sabendo, deve durar mais? Ou pelo menos eles não voltam aqui para a prefeitura?
Eu não sei, né? Eu, enquanto estiver prefeito aqui, esse longo prazo pode ser que acabe segunda-feira. Eu estou vivendo a cada dia. Eu acordo, venho para cá, se necessário for ficar até meia-noite resolvendo o problema, eu vou ficar até meia-noite, como é o que está acontecendo. Mas se chegar aqui alguém e dizer, ó, o cenário mudou, aí o cenário mudou. Enquanto eu estiver prefeito interino, eu vou dar o meu melhor. Nós estamos sim se programando, não tem como eu gerir uma prefeitura sem ter um plano de ação, e isso pode durar uma semana, pode durar 2, pode durar 3. O que eu não posso é ser imprudente de gerenciar tudo isso pensando que amanhã ou depois a condição vai ser diferente. A nossa condição hoje é essa, eu estou pensando na condição atual, mas se isso mudar, aí o próximo que estiver nessa cadeira vai tomar as suas decisões. As minhas hoje estão sendo tomadas dessa forma. Você falou também em revisar questões ligadas às secretarias, analisar custos e tudo mais. Essa visão das secretarias, a visão da administração, você não tinha mais ou menos delineada quando o prefeito Beto estava aqui? Porque você, de certa forma, tinha um canal direto com ele, né? Sim, com certeza, Ginei. Eu não posso fugir da minha culpa como fiscal e fiscalizador que fui até o momento, mas eu quando eu buscava uma ação referente a um contrato, não, vamos cancelar esse contrato, e me era apresentada uma verdade, e ela era apresentada com fatos, e através inclusive de funcionários que são efetivos no município, então eu tinha aquela verdade como absoluta. Até que se prove ao contrário, todos nós somos inocentes. Então, esses contratos que eram revisados tanto por mim quanto pelos 10 vereadores, eles tinham uma previsão legal e eles tinham as suas dotações e eles estavam acontecendo. Hoje a condição é diferente. Hoje há a dúvida efetiva de que aquilo ali era real e a nossa minuciosidade em olhar esses contratos é muito maior. E isso os 10 vereadores farão. Eu hoje, como prefeito, e o vereador que assumirá no meu lugar, ele terá que fará com muito mais atenção. E nesse cenário, todos os secretários eles estão imbuídos também em buscar falhas, excessos que poderiam haver no contrato. Quero reforçar que o que nos deixa entender, o processo corre em segredo de justiça, mas o que nós interpretamos é que as coisas aqui dentro, legalmente, elas aconteciam da forma que tinha que acontecer. Os erros aconteciam lá fora. Então, se havia realmente um erro lá fora, havia excesso. A gente vai buscar esses excessos para cortar. Você falou, inclusive, elogiou o secretário de obras, o Edmilson Werck, falou até que o doutor Renato fez uma menção ao nome dele. Mas, quando o Adelmo Alberti foi preso, nós descobrimos que o município tinha 24 contratos com o José Aldembinski preso na operação Et Pater Filium. Esses contratos foram mantidos mesmo depois da prisão do Josiel. Há realmente toda essa lisura na Secretaria de Obras? Bom, junto à questão jurídica, tudo foi analisado e os contratos eles seguiram. O nosso secretário Edmilson Werck, ele tinha todo um controle das cargas entregues, das cargas recebidas. Houve uma alteração contratual para que isso tivesse mais lisura e tudo que cabia a ele, ao jurídico, fazer em relação a isso foi feito. E isso foi um processo lá atrás. A partir daqui, tudo que nós estamos seguindo são recomendações do Ministério Público. E se o nosso promotor, Renato, ele diz que o setor está redondo, que eles estão prestando tudo aquilo que é necessário de informação, quem sou eu para contestar? Não, mas a denúncia que foi feita pelo Ministério Público e cujo texto circulou em grupos de WhatsApp e a gente comprovou a autenticidade, fala lá que havia caminhões circulando vazios e sendo pagos. E não por acaso a fiscal foi presa. Então não estava tudo legal na Secretaria de Obras. Não estava tudo legal. Eu estou falando da idoneidade do secretário de... Mas ele que responde pela Secretaria de Obras. Sim, mas quem estava lá assinando e tinha o erro, essa pessoa saiu. Os contratos eles estão sendo contestados, eles foram contestados, ele teve a sua oportunidade de apresentar a sua verdade e isso agora corre em segredo de justiça, eu não consigo... Mas você concorda comigo que uma pessoa, um funcionário que está à disposição de um líder, de um secretário nesse caso, é uma responsabilidade dele, o serviço dessa pessoa é responsabilidade dele também, não é? Sim, eu como prefeito hoje dele, eu vou cobrar dele a máxima responsabilidade e lisura em relação a isso. E da mesma forma nós faremos em cada secretaria. Nós iremos buscar por funcionários realmente que estão com vontade de fazer o nosso município acontecer e aonde há dúvidas, a gente cortará, a gente irá exonerar, a gente não será conivente do erro.
Com relação a esse serviço que era feito pelo José Dembinski, hoje ele é feito como, William? O serviço Serviço de carregamento, descarregamento de brita. Se eu não me engano, não há o contrato ativo, eu não consigo te falar em relação a isso, posso, através de uma nota, te informar. Eu sei que hoje a situação do nosso município em relação a maquinário é deficitária, então nosso município hoje ele precisa contratar máquinas terceirizadas para entregar o serviço ou então adquirir novas máquinas. Nesse contexto, a gente vai trabalhar para que a gente tome providência, mas não consigo te dizer como que está sendo prestado o serviço. Eu sei que nós temos 2 ou 3 caminhões que estão realizando o serviço dentro das limitações, mas não há contratos com empresas de origem parecida. Entendi. Uma coisa que você falou no seu pronunciamento na quarta-feira, que foi feito pelo Instagram, de 30 segundos, ficou um pouco truncado e hoje você explicou na coletiva. Eu queria que você voltasse a esse assunto, porque muita gente questiona. Quando você falou em restabelecer a verdade, deu a entender que você poderia estar falando com relação ao processo. Você explicou que não é isso exatamente. Né? Sim, o processo ele segue em segredo de justiça. A missão que foi me dada é de administrar o nosso município e a verdade ela vai ser restabelecida dentro de cada secretaria, onde o processo está feito da forma que deve ser feito, os funcionários que devem estar ali trabalhando estão ali trabalhando ou não. Por isso que eu digo que os excessos, se eles existem, eles aparecerão. Isso em relação a quadro funcional, em relação a contratações que podem vir a ter irregularidades. Se ainda há alguma irregularidade aqui, ela vai aparecer, porque a gente fará uma força-tarefa nos próximos dias para que isso aconteça. E eu não estou sozinho nisso, eu estou buscando forças externas, forças internas, para que a gente consiga conseguir vencer essa missão. Você está prefeito, né? É uma condição que lhe é de direito, porque como presidente da Câmara é essa linha sucessória, como eu já disse, mas você talvez fosse um dos vereadores mais próximos do prefeito Beto Passos. Como que a população canoinense pode confiar em você, já que, ao que parece, ela perdeu a confiança no Beto Passos? Sim. Primeiro, eu não estou preso. A justiça, tudo que tinha que investigar, já investigou. Eu tenho certeza que eles têm os nomes daquelas pessoas que precisam ter cuidado e essas pessoas foram tiradas do cenário. Quando o promotor Renato me procurou, ele me passou muita tranquilidade em relação à confiança que ele tem em mim e no meu trabalho. Eu estou aqui hoje para realmente mostrar para a nossa sociedade que eu tenho as mãos limpas, que eu nunca coloquei a mão em dinheiro que não fosse meu e que eu estou aqui agora para administrar o nosso município da melhor forma possível. Eu tenho certeza que qualquer um que está assistindo já pensou, se eu fosse prefeito faria isso. Eu já fiz isso, já falei isso. Se eu fosse prefeito faria dessa forma. Hoje, em 3 dias, isso está caindo a ficha, né? Que hoje eu estou prefeito, então eu estou fazendo as coisas conforme eu faria se eu fosse prefeito. Quando eu recebia um não da administração, que isso não é possível, hoje eu posso indagá-los em relação a esse não. Se ele não é feito por uma questão pessoal ou se realmente por uma questão política. Hoje eu posso fazer o que realmente é necessário, porque eu estou prefeito, juntamente com a minha equipe, juntamente com os vereadores, porque hoje, apesar de eu estar prefeito, eu tenho todo o apoio deles e estou construindo isso para que a gente possa fazer com que os serviços públicos sejam prestados da melhor forma possível. Então, a administração não é mais a anterior, ela é a administração guiada por mim hoje como prefeito. Você conhece a trajetória do prefeito Beto Passos, você acompanhou toda a trajetória dele, sabe que quando ele foi eleito prefeito ele não era uma pessoa rica, né? E quando passou do primeiro para o segundo mandato, especificamente quando passou do primeiro para o segundo mandato, você viu ele comprar uma casa, você viu ele comprar um posto de gasolina, você viu outras coisas que apareceram como patrimônio dele. Você em nenhum momento desconfiou que isso pudesse ser fruto de algum ilícito? Desconfiamos, não apenas eu, bem como toda a equipe de governo. E essa culpa não é apenas minha. Quando nós indagávamos em relação às suas aquisições, ele nos apresentava financiamentos, ele nos apresentava os contratos. Inclusive, me recordo que ele fez uma reunião quando surgiu indícios de que o posto teria sido adquirido com dinheiro ilícito. Ele nos apresentou o contrato realizado junto a uma instituição financeira para adquirir o posto. Então, isso agora ele vai responder para a justiça e o que ele nos apresentava é uma verdade que, infelizmente, hoje ela é duvidosa. Então, agora a justiça vai tomar conta disso.
Você se arrepende de ter, em algum momento, defendido o governo na Câmara, como agora, segunda-feira retrasada, que você fez uma defesa com relação ao aluguel daquele terreno nas margens da BR-280 para o Parque de Máquinas, e que é uma das questões que está sendo questionado pelo Ministério Público? Sim, eu tenho sim meus ressentimentos. Todos nós estamos muito tristes com o prefeito Beto Passos, com o vice Renato Pique, que até então era o prefeito e o vice que nos guiavam. A gente está realmente muito triste. Eu estou realmente muito indignado com toda essa situação. Mas a gente também vinha de um momento onde nós apresentávamos uma verdade, como eu falei. Em momento algum nós acreditamos cegamente, em momento algum nós não tínhamos dúvidas. As nossas dúvidas elas eram apresentadas para os secretários, e inclusive para eles, e eles nos apresentavam um contraponto. E nesse cenário, qualquer um poderia vir a perguntar para eles e eles apresentar aquilo ali. E como a justiça ela já vinha tomando ações na nossa região, com certeza a gente tinha dúvida em relação a isso. Mas a gente vinha aqui, eles nos apresentavam a verdade que eles queriam e a gente acreditou. Então, hoje veio à tona tudo isso. Hoje o momento é de administrar o município, o momento é de não pensar o que eu deveria ter feito, o que eu poderia ter feito, o momento é que eu posso fazer. E o que eu posso fazer para que o município não pare, eu farei. Mas questões, por exemplo, da CPI dos livros, onde ficou evidente o empenho dos governistas em tirar os oposicionistas da direção. Era uma questão política ou era um pedido do próprio prefeito para ser blindado lá dentro da Câmara? A nossa visão é que a gente estava certo até aquele momento e que nós tínhamos um grupo contra nós. E hoje a gente vê que isso não é verdade. Então, tudo aquilo que tiver que ser investigado, tudo aquilo que tiver que ser mostrado, a gente vai mostrar. Inclusive, essa reunião que nós tivemos juntamente com os vereadores ex-oposição e os vereadores ex-governistas, foi para firmar esse compromisso. Que o que ficou no passado, as rinhas, as rixas, problemas pessoais, eles já não existem mais. Hoje a gente está realmente unidos pelo nosso município. Claro, esse é o sonho de qualquer prefeito, reunir todo mundo em torno do seu nome. Mas isso vai ser real lá na Câmara de Vereadores? A gente vai ver realmente eles trabalhando em conjunto a partir de agora? Você aposta nisso? Eles não estão reunidos em nome do William Godoy, eles estão reunidos em nome do município de Canoinhas. Questões pessoais, quem tem uma vontade aí de futuramente seguir na carreira política, isso daí vai ficar para frente. Agora a gente está realmente preocupado em administrar o município. Você sente isso na oposição também, esse apoio? Essa é a minha verdade, é isso que eu quero, é isso que eu farei. E da mesma forma é o compromisso que nós temos. Agora a gente vai trabalhar e mostrar que é o que realmente vai acontecer. Uma das coisas que pode vir a acontecer na Câmara é um pedido de impeachment do prefeito Beto Passos e do vice Renato Pique, o que aceleraria, né, um processo que pode levar anos até na justiça, até que um juiz possa vir a determinar a perda de mandato deles. Na eventualidade de acontecer esse pedido de impeachment, de haver uma votação, de você não estar mais aqui, porque como muito bem lembrou, se essa situação se persistir, você fica até dezembro, e janeiro você volta para a Câmara e o eleito, a presidência da Câmara, vem para cá. Você votaria a favor ou contra o impeachment? Olha, tendo evidências, tendo toda uma postura legal, hoje o que a gente vê é que, infelizmente, o prefeito e o Pique eles eram envolvidos em coisas erradas. Eu não posso ser conivente com o erro. Então, se tiver esse processo, o que eu creio que tiver, todas as medidas legais serão tomadas e, se for necessário o impeachment, que é o que hoje se mostra necessário, tenho certeza que ele será aprovado. William, muito obrigado pela entrevista e desejo boa sorte nessa sua missão. Obrigado, Ednei. Obrigado a todos que tenho certeza que estavam angustiados para me ouvir. Eu não sou o dono da verdade, Ednei. Eu preciso realmente de ajuda e de apoio de todos para que a gente consiga reconstruir os vereadores, dos secretários, da nossa comunidade, da imprensa. Inclusive, me coloco à disposição de todos. Se tiverem alguma denúncia, se tiverem algo apontado errado no governo, eu quero que seja apontado. As portas dos gabinetes estão abertas, tanto para você quanto para qualquer pessoa que vier querer ajudar e contribuir com o nosso município. Quero reforçar que hoje não é apenas eu que estou aqui, eu estou aqui porque eu fui escolhido pelo povo para ser vereador
E como vereador, fui escolhido pelos vereadores para ser presidente. Mas se é necessário eu estar aqui hoje, eu vou dar meu melhor como prefeito e posso garantir para a nossa comunidade que eles terão os seus serviços entregues, e eu quero que eles tenham essa calma e essa sensibilidade de ver que a gente está tomando as medidas necessárias para que o nosso município se desenvolva e que o nosso município não pare. Obrigado, William. Dispõe.